Hoje, em homenagem aos radialistas. Estes profissionais que antes da invenção da televisão, eles já estavam lá para passar notícias, passar receitas. Já passavam as receitas para as mulheres, porque as mulheres eram ainda assim, até hoje nos programas, né? A grande audiência. E as mulheres queriam coisas diferentes. Lançamento de produto, elas corriam para o supermercado para saber o que o radialista falou, né? E sabia o nome do radialista. A voz, escutavam a voz de longe, já sabia que tinha começado o programa. Porque o rádio era o único veículo de comunicação. Nós vemos filmes hoje mostrando o rádio como era a comunicação para as guerras, para saber o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, enfim. O rádio, ele foi um veículo de comunicação muito importante. Rita Maria está falando foi, ainda é. Ele foi nesse período antes que os jornais pudessem ter uma circulação maior, antes que as revistas pudessem chegar em todos os países. Então, a comunicação ela veio devagarinho, só que o rádio veio junto. E as tecnologias chegaram e hoje dá para você assistir programa de rádio. Se você quiser assistir um programa de rádio, dá para assistir. Vai ouvir pelo rádio e ver pelas câmeras da internet, porque agora não dá para ficar sem passar batom, não é, Roseli? Convergência de mídia. É isso aí. Bem-vinda! Hoje a gente recebe aqui a Roseli Maria Afonso, também jornalista como eu, minha colega de trabalho e radialista, também colega. Eu fico muito feliz de receber você aqui. Eu que fico muito grata, né, de ser chamada aqui. Na verdade, esse monte de nome aí, o pessoal me conhece como Roseli Bernardo, só, né? Só Roseli Bernardo, que é o seu nome artístico. E aí ficou, né? É parte do meu nome, mas a gente deu uma abreviada. Mas assim, é um prazer muito grande estar aqui com você, poder contar um pouquinho dessa história que é essa minha trajetória no rádio, né? Que aconteceu tão espontaneamente e estou lá até hoje já há tantos anos. Quantos anos de rádio? 25. Trabalho voluntário, o mais importante, né? Eu vou lá todo dia. 25 anos de trabalho voluntário? Vou lá todo dia, de segunda a sexta-feira, mas vou porque eu não ganho dinheiro, mas eu ganho outra coisa, eu ganho conhecimento, porque quem senta na minha frente senta para compartilhar um pouco do que sabe. Verdade. E eu recebo também, então compartilha conhecimento, conheço pessoas e tá tudo certo, né? E olha, foi o rádio que nos aproximou. Inclusive, nós estamos vendo imagens, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, esse é o seu estúdio. Isso. E essa é a sintonia da sua rádio. 87,9, esta foto que está mostrando aí agora foi logo no comecinho, era um outro estúdio que a gente tinha, bem pequenininho, né? E depois a gente melhorou um pouquinho, fomos para o outro. Hoje a gente tem as câmeras, como você disse, né? E aí eu posso receber mais pessoas. Nesse estúdio, essa foto que a gente está vendo, era uma pessoa só que podia sentar do meu lado e nós duas ali apertadinhas, porque o técnico ficava do outro lado. Hoje não, a gente está integrado, tem a técnica junto, mas eu posso receber mais pessoas. E aí, convergência de mídias. A sua técnica, ela tem um nome diferente. Não é mais a Mayla agora, agora é o Felipe. É o Felipe? Felipe. Mas, bom, enfim, os profissionais que passam na área técnica têm que ter uma sintonia muito grande com o radialista. Então, você sabe que até teve uma vez que recebi uma pessoa lá e aí o assessor falou assim, na próxima você senta nesta cadeira, que é a cadeira que eu sento. Eu falei, não senhora, aqui sento eu, porque eu falo com o técnico, às vezes no olhar, às vezes faço um sinal e a gente se entende aí. Ou às vezes ele mesmo fala para mim, o microfone às vezes está mal colocado, né? E a gente precisa ter essa conexão, então eu fico de frente para ele. Então a visibilidade dos dois, ele vendo você, você o vendo, é que traz também essa comunicação velada, que não sai no rádio, mas o olhar fala. Sim, perfeito. E às vezes a gente fala no ar, olha, o microfone está baixo, alguém escreveu na live, o som está ruim, e a gente vai tocando. Vai ajustando. Você está há 25 anos nesse trabalho voluntário. O que te levou então para lá, Roseli? Na verdade, foi meio no susto, né? Eu tinha saído do trabalho que eu estava, o padre João Luiz Fávero, na época, estava fundando a rádio, e o Fernando Dávila me convidou. Você podia ir lá fazer um programa. Eu falei, mas eu vou escrever para alguém dele? Porque eu sempre fiz o bastidor, sou jornalista de formação.
Não, você vai fazer um programa de 2 horas. Eu falei, você tá louco, como é que eu vou ficar 2 horas? Mas eu fui, venci o meu medo, aquela ansiedade que fica aqui, né? E fui. E daí fui me soltando, fui pegando gosto. Na época não tinha nenhum nome do programa. Eu fui lá, sentei e comecei a falar da cidade, porque a rádio estava começando. Não tinha rádio aqui em Valinhos. E aí eu fiz um sorteio lá, um concurso, para alguém dar o nome no programa. E a Rita não, esqueci, acho que era Solange Capovilla, deu o nome de Revista da Manhã. Revista da Manhã. Revista da Manhã. O que é uma revista? Você vira a página, muda o assunto. E eu faço isso 3 vezes no dia. Viro a página, uma hora eu atendo o médico, depois é o cabeleireiro, depois é o advogado, uma terapeuta, enfim, eu viro a página e mudo o assunto no mesmo dia. Tem um foco o seu programa? Variedades. Variedades. Por isso que você diz que a cada página, a exemplo de uma revista, o assunto muda ou às vezes continua mais um pouquinho na página seguinte. Sim, Seria mais ou menos isso. Às vezes há uma sincronicidade, né? Veio uma pessoa, ela falou sobre um determinado assunto, a outra que nem sabia vem e meio que dá sequência numa outra área, mas o assunto continua o mesmo. E é uma rádio voltada para a cidade de Valinhos? Perfeito, desde que ela foi fundada, porque ela é uma rádio comunitária, então a gente tem uma baixa frequência, né? E ela tem que falar de Valinhos. Nosso slogan é a voz da nossa gente. Então nós temos que dar voz àquilo que a cidade tem. As entidades todas têm voz lá, os políticos têm voz lá, os esportistas, todos os acontecimentos da cidade a gente chama lá. Ou seja, aqui as pessoas da cidade que têm algo a oferecer de conteúdo, de experiência ou mesmo de informação passam pela rádio. Eles nos procuram e é assim, agenda cheia, tem hora que eu não consigo atender, né? Porque é uma procura muito grande, mas que ótimo! Muito legal, né? Até passou aí agora uma foto em que a gente fez uma cobertura nas eleições. Essa é uma tradição da rádio, já há anos a gente faz isso. O que a gente faz? No dia da eleição, a gente tem gente em todas as escolas. No estúdio a gente monta um esquema, né? Quem vai receber essas filipetas que o cartório deixa a gente pegar e a gente faz uma apuração paralela. Este ano nós demos a eleição do Franklin antes do TRE começar a fazer a apuração aqui em Valinhos. Porque só de entrevistar as pessoas... Não, a gente tem a apuração, a gente tem cada urna que é apurada, a gente tem um mapa de urna e a gente faz a nossa apuração paralela. E essa apuração paralela já identificou quem seria o candidato vencedor? 6h30, 6h40, a gente já sabia que o Franklin seria o novo prefeito de Valinhos. Olha que interessante, isso vocês saíram à frente. E assim, isso a gente já faz há muitos anos, é o know-how que a gente tem, né? Nesse dia, a gente teve que se preparar com a internet, porque cai site, cai tudo de tanto acesso que todo mundo fica ligado ali para saber qual é o resultado. Porque sabe que vai ser um resultado fiel. E nós não erramos. Desta vez aconteceu assim, ficou faltando 14 urnas. Mas até o momento, o número que tinha, essa foto que está aí agora. Porque no aí nós vamos colocar no ar a foto. Ficou o Fernando, o Dunga, que é um conhecido de todos vocês, eu e o Gustavo. Então, as informações vinham de um outro grupo na planilha. O Dunga está de costas. Isso, o Fernando está de frente, o Gustavo também está de costas. E aí eles vão digitando esses dados numa outra sala e cai numa planilha para nós no estúdio. Então, essa planilha, ela muda a todo momento. Às vezes eu estou no meio, já virou o número, a gente começa de novo. Então, é uma loucura, mas o que aconteceu? Quando chegou faltando 14 urnas, a gente parou, e agora o que a gente faz, né? Nós somamos 14 urnas, mesmo que o candidato que estava com o maior número de votos não tivesse nenhum e que tivesse 500 votos cada urna que não tinha, ninguém conseguiria chegar nele. Então, era o prefeito da cidade. Aí vocês já deram. E aí, essas tecnologias que vocês usaram na eleição e as novas tecnologias do rádio, mudaram muito o seu trabalho ou só auxiliaram? Não, mudou bastante, mudou bastante. Você imagina que quando a gente começou, era aquele microfone e o técnico lá, e saber Deus quem que nos ouvia. Com uma frequência baixa, a gente não chegava a muitos lugares. Hoje não. Hoje, além da gente ter uma melhora, nós estamos nas redes sociais todas ao mesmo tempo do rádio. Então, entrou no ar pelo rádio, eu estou no ar ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da rádio e pelo Instagram. Ou seja, o pessoal vê você,
e ouve você. Ah, não posso continuar vendo aqui porque eu vou fazer alguma coisa. O radinho está junto, continua ouvindo a sua voz. Sim. Vendo ou ouvindo, essas tecnologias todas juntas levam você mais longe. E o mais legal disso, que possibilitou, é que pessoas de outras cidades, né, que às vezes têm uma conexão com a cidade, gostariam de saber. Valienses que estão fora também, Então, né? eu tenho uma querida ouvinte que mora em Atlanta, Estados Unidos, a família mora em Valinhos, ela entra em todas as minhas lives. E ela entra e ela comenta, ela sabe tudo de Valinhos. Então, e ontem, como teve a eleição nos Estados Unidos, eu liguei para ela e falei assim, correspondente internacional. E aí ela entrou e deu a informação. Aí já deu que o Trump... Você faz a conexão, não é? Ou seja, você saiu à frente novamente com as eleições. Viu? De novo. E olha, gente, o que nós estamos mostrando aqui para vocês é o quanto o rádio faz diferença ainda na vida das pessoas. Porque hoje, com todas as... Já que estamos falando de tecnologias, quando você vai viajar, você tem pendrive, você tem, enfim, N coisas para colocar. Porém, é muito gostoso quando você está viajando, principalmente pelo interior de Minas Gerais, você vai achando a sintonia por cada cidade que você... Você ouve cada coisa... Mas você ouve coisas bem interessantes, você ouve os jargões do rádio, que isso acho que desde o início, do seu início, esses jargões marcavam a vida das pessoas. E depois eu vou ver se eu me lembro, para a gente começar no próximo bloco, Roseli, com o jargão de uma rádio lá da minha cidade. Olha, eu acho bem interessante. Tem um jargão que é interessante, que foi na eleição, que era do seu Rubens, pai do Dunga, que é um precursor, né, do rádio. Voto apurado, ouvinte informado. Então, esse ficou. Voto apurado. E vocês continuam até hoje usando. Né? Que é isso? Olha isso. A gente vai para um rápido intervalo. Fica conosco, porque tem mais Roseli conosco e ainda mais rádio no próximo bloco. De volta com o programa Mulher.com, lembrando a você que hoje é o dia do radialista. Este profissional que com sua voz transmite muito mais do que informação, ele transmite emoção. Quantas vezes você, ouvindo uma história, ouvindo uma entrevista, você não se emocionou? A gente se lembra de, aqui na região de Campinas, ele lia cartas, eu estou tentando lembrar o nome dele. Bom, agora fugiu. Vocês lembram, meninos, que liam cartas de amor? E ele, com aquele vozeirão dele, nossa, as mulheres até choravam de emoção, porque ele tinha toda a entonação, uma voz lindíssima. Além disso, ele tinha a emoção que passava pelo rádio. Aí você fala, não, mas rádio passa emoção? Passa. E como passa, não, Roseli? Passa. Eu já tive várias experiências, né? Não só da emoção, mas às vezes você está falando alguma coisa lá que bate na outra pessoa e ela fala, pera um pouquinho, ela está falando para mim hoje, né? Eu tive um caso que a senhora teve um câncer de mama e ela virou dependente do marido. Ela não fazia mais nada depois, ela não dirigia mais, tudo, ela ficou muito dependente. Eu tenho uma psicóloga e a psicóloga veio e o tema foi quando a gente se torna uma mala. E ela, toda vez que a psicóloga ia, ela desligava o rádio. Nesse dia ela falou, mas quem contou a minha história para ela? E ficou ouvindo. Quando chegou no final, ela falou para o marido, me dá a chave do carro. Ele estranhou, porque, né? Aí deu a chave e ela retomou a vida dela. Bom, essa história chegou para nós e eu peguei essa psicóloga, saí com o celular ao vivo da rádio e fomos na casa dela. Quando cheguei na frente da casa, eu falei assim, nós estamos na rua tal, número tal, será que tem alguém ouvindo a gente? Essa mulher saiu na porta, mas ela gritava tanto, quando ela viu a Mônica na frente da casa dela, porque foi uma coisa tão... Ela não gostava da voz da psicóloga. De repente, a psicóloga falou um negócio que mudou a vida dela. Mudou a vida dela. E eu imagino que esse é um das centenas ou milhares de casos que ao longo desses 25 anos de trabalho com rádio e voluntário você deve ter vivido. Quem te ajuda, Roseli? Porque todos os dias você está lá, de segunda a sexta? Segunda a sexta. Tem o técnico, o Felipe, que agora está comigo, e eu. Então, a agenda quem coordena sou eu, as pessoas já sabem, então me liga. Às vezes eu procuro, quando o assunto é muito pertinente, eu procuro, mas normalmente não preciso procurar, não. A agenda preenche naturalmente. É como você falou, às vezes é difícil até encontrar um buraquinho na agenda, um lugar para colocar aquele tema, aquela pessoa. É isso aí, graças a Deus, é isso, o programa caiu nas graças.
você disse aí, né? A maioria é mulher. De manhã, o programa é das 9 às 11. Então, quem é a maior parte das minhas ouvintes são mulheres. Sabe o que elas falam para mim? Que parece que eu estou sentada no sofá da casa. Porque eu não programo, eu não combino. Às vezes a pessoa fala, mas o que você vai perguntar? Eu falei, não sei, senta aí que ó. Ontem eu recebi o Max Guerin, que vai fazer uma palestra amanhã do Patrulheiro. Eu amo o Max. Então, aí ele falou assim, o que nós vamos falar? Eu falei, não sei o que você quer falar. Ele falou, vamos falar de pesquisa? Pronto, falamos o programa inteiro falando de pesquisa. Então, é que com ele, o que você recebe convidados assim. Sim. O que a gente vai conversar? Qualquer assunto que você puxar, a pessoa desenvolve. Sim. E alguns outros, você já sabe, né? Quem fez jornalismo sabe o que, quando, onde, por quê e como, e você faz o programa inteiro. São 6 perguntas. Então. Fez qualquer uma delas, você vai para frente. Aí vai embora, né? Sem problema. Você sente que, apesar das novas tecnologias, o desenvolver do rádio, a ajuda hoje da internet para divulgar um pouco mais o trabalho, você sente que ainda faltam algo mais? Na sua concepção, o que você acha que falta no rádio hoje? Você vê, eu trabalho numa rádio pequena, né? De novo, uma rádio comunitária com baixa frequência. Então a gente usa das coisas todas para chegar mais longe um pouquinho. Claro que se a gente tivesse recursos financeiros, que é muito raro lá, é o mesmo problema que vocês têm aqui, né? A gente ganha hoje para pagar o de ontem. Então é muito difícil, porque falta recursos, o equipamento às vezes não é aquele que você precisaria ter mais pessoas que se te ajudassem mais, a gente conseguiria fazer muito mais externa. A gente faz o que dá, né? Hoje para você, do jeito que está bom. Mas se tivesse, seria muito melhor. E é legal porque a gente já dá um start aqui, ó. Gente, vamos apoiar a rádio. Como a gente já melhorou muito, né, do que a gente era e como a gente está hoje. Mas a gente poderia melhorar mais. E hoje, né, no Dia do Radialista, a gente fica assim mais feliz, eu principalmente, de ter sido lembrada e convidada aqui para estar aqui, falando em nome de todos os meus colegas da rádio e de todos os outros lugares. Estou vendo a fotinho ali, está o Felipe Zangari, que é da Rádio Brasil. E verdade, vamos colocar no ar a foto. Felipe começou com a gente lá como estagiário de jornalismo, né? Olha, e olha onde ele está hoje. Hoje ele é o diretor da Rádio Brasil, Campinas. Sim, começou com a gente lá na rádio. Então, se as pessoas tivessem os empresários, os comerciantes, divulga na rádio, tem retorno para você. Com certeza tem. Principalmente porque é uma rádio voltada para a cidade de Valinhos. Sim, você já fala direto para quem você quer vender seu produto, não é? Pega além da fronteira da cidade? Da divisa da cidade? Rádio não, você pega só aqui mesmo. A internet. A internet sim, o rádio todo. Chega nos limites. Limite de Campinas, limite de Vinhedo, porque todas as cidades têm a mesma frequência. Ah, então é necessário que tenha realmente esse limite. Tem uma barreira, né? Você chega ali, você parou, acabou, aí é a outra que entra. Assim como você faz diferença, não só fez, mas faz diferença na vida de muitas pessoas, Roseli. Quando você olha para o profissional de hoje, o radialista, tem alguém que você admira, que você fala, olha, esse foi um excelente radialista, ou esse me inspirou, ou gosto de ouvir esse, ou por causa da voz, ou pela postura profissional? Então, eu tenho essa preocupação de ouvir, ver o que eles estão fazendo, o que eu posso ser melhor, né? Porque, como eu disse, eu sou jornalista de profissão e não radialista, né? E aí eu hoje trabalho com as duas, mas eu tenho que saber o que o povo quer ouvir, como que ele quer ouvir, de que forma, quem que eu tenho que trazer para que as pessoas possam também interagir ali. E assim a gente vai fazendo o nosso caminho. Eu vou até lembrar de novo, como precursor do rádio aqui em Valinhos, foi o seu Rubens Ribeiro dos Santos, pai do Dunga. Uhum. Ele sempre teve um programa na Rádio Brasil, que falava de Valinhos, tinha um desejo enorme de ter uma rádio, faleceu antes de ter concretizado seu desejo. O Dunga seguiu no seu caminho, né? É nosso parceiro lá na rádio. Então, assim, eu lembro muito dos ensinamentos do seu Rubens. Ele falou assim para mim, o dia que eu sentei lá, cuidado com a caixinha preta, que é o microfone. A hora que você falar lá, nunca mais volta. E é bem isso, né? Cuidado com o que a gente fala. E eu acho que isso vale para a nossa vida também, né? Porque depois que você falou,
Depois que você magoou, atingiu ou falou alguma coisa errada, aquilo chega no ouvido da outra pessoa de maneira diferente e mesmo sem o rádio, isso pode causar um estrago muito grande. Sim, então esse cuidado, esse conselho que ele te deu vale para todos nós. Cuidar da caixinha preta. Então, olha, eu vou contar... Hoje é a caixinha preta, né? Então, eu tive um deslize enorme que eu não tive o cuidado, não eu, mas quem estava na técnica. Você lembra quando o irmão do Zezé de Camargo foi sequestrado? Sim, me lembro. Zezé de Camargo e o Luciano iam cantar na festa do Figo. E estava naquela expectativa, o rapaz sequestrado, né? Aí alguém muito maldosamente ligou na rádio e disse que tinha encontrado o corpo do rapaz. Eu falei assim, mas será? A gente não tinha internet para conferir se estava ou não. Não, a pessoa que ligou é certa. Eu falei, mas será? Não, pode falar. Aí eu dei a notícia e causei um alvoroço na cidade. Porque agora, como é que vai ser? Eles vão vir na festa do Figo, não vai, né? E aí eu tive que no dia seguinte passar aquele sabão e desmentir, pedir desculpas que eu tinha... no jargão jornalístico, comi uma barriga. Aí, nunca mais. Agora, é só com Se eu não tiver a certeza, eu não falo mais, não. Ou seja, valeu a experiência, né? E a gente, a exemplo do que você falou, que a gente também, hoje eu vejo as coisas circulando pela internet, a tal da fake news, que hoje já está muito mais comum, mas, assim, comum no conhecimento, as pessoas já estão mais alertas em relação a isso. Mas antes as notícias vinham e eu falava, gente, isso aqui não é verdade, ia confirmar, era mentira. E eu falo, eu não propago, né? Mas a rádio tem, as pessoas confiam no rádio. Às vezes duvidam da televisão que estão vendo, mas confiam no que está sendo falado no rádio. Principalmente ali onde a gente está, né? Nós falamos de Valinhos e a gente fala para Valinhos. Então, o que eu falo ali, eu tenho certeza que eu estou falando. Então, as pessoas confiam na gente, acompanham a gente. Nós temos uma audiência muito boa, graças a Deus, né? E vamos fazendo o trabalho como dá, né? E olha, eu quero uma dica da Roseli, porque a gente estava conversando aqui na hora do intervalo. E o nosso cinegra, né, o nosso cinegrafista, o Vart, que a gente brinca com ele, o Walter, mas o Vart, ele fez curso de rádio e TV, então ele também durante um tempo foi radialista, né, Vart? Aí, e ele, assim como ele, muitos outros jovens buscam tanto no curso de jornalismo, porque aprende rádio e TV no curso de jornalismo também, nas diversas faculdades pelo Brasil, mas também no curso específico de rádio e TV. Agora, você, com tantos anos de experiência como jornalista, como radialista, que dica, ou que conselho, ou que mensagem você passa para essa turminha que está chegando? Quem quiser experimentar, se aproxime. Venha conhecer como é que é um estúdio. De repente senta lá, de repente se ofereça para fazer um trabalho voluntário. Começa, porque o jovem hoje é muito líquido, né? Ele não fica em lugar nenhum, ele vai mudando. E fazer trabalho voluntário, então, né, meio difícil. Então venha conhecer. Senta lá do nosso lado um pouquinho. De repente, venha se oferecer para fazer alguma coisa e aprender. A partir daí, você vai se aprimorando. Roseli Bernardo, isso. Obrigada por estar conosco. Nós estamos disponibilizando suas redes sociais. Queremos que as pessoas, estando em Valinhos, possam sintonizar a rádio das 9 às 11 da manhã, ouvir você, absorver o conteúdo bom que você seleciona todos os dias. E eu te quero mais vezes aqui. Espero que a gente possa conversar mais. Obrigado. Igualmente, faço convite para você ir lá. Ah, delícia! Quantas vezes quiser, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. E parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. E parabéns pelo Dia do Radialista. Obrigada. Uhul! E a gente vai para o intervalo, claro, vou voltar para cá. A gente vai para o intervalo. Na companhia da Roseli, eu vou oferecer um brownie para ela agora. Mas a avó Carla nos espera no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já.